Dora. Tudo em paz? Maria Auxiliadora, mais conhecida como Dora. Eu já falei de você durante as aulas, né? Porque eu falo sempre que eu tenho uma ligação muito especial. Desde que eu comecei a atuar, a Dora está presente, né? Nas aulas, ensinando. As aulas dela ela tem um jeito de dar aula gostoso de a gente escutar, desde a aula mais, né, como política pública, que é mais maçante, até essa aula deliciosa que é de conflito. E para mim sempre, ela sabe disso, não estou falando aqui para jogar confete, ela sabe que sempre quando ela está presente, para mim é um dia especial. E eu mandei mensagem para todo mundo hoje, né? Olha ela dela, ela não é imperdível. Aí tem uma moça que estava com um problema, até ela falou: eu assisto amanhã. Eu falei: não, tenta entrar hoje, não é a mesma coisa. E ela é do NUPEMEC, né? A gente já tinha conversado, ela tá atuando no NUPEMEC, é instrutora do Conselho Nacional de Justiça, né? Instrutora EAD da Escola Paulista da Magistratura. O NUPEMEC a gente falou bastante, mas se ela quiser falar, né, que a gente teve aula de política pública com a Maria Cristina, que trabalha com ela, e ela também é do NUPEMEC. Então, para a gente é uma grande honra receber, e para mim é bem mais, né, é uma alegria enorme estar com ela aqui. Vocês vão ver ao final como é a aula dela. Então, eu vou passar a palavra para ela e beijos. Muito obrigada, Patrícia. Dar aula na tua escola é um misto de a gente gostar do tema, mas estar entre amigos. Então, é muito fácil, né? É muito fácil estar nessa conversa, né? O Savoy também nessa Savoy. A gente já vem de longa data aí, conversando, as conversas são boas, a gente tem assunto e rende. E o Savoy, se precisar inventar alguma coisa no universo, fala com ele, que é tranquilo também, é o homem das invenções, é uma beleza, né? É ótimo. Então, é fácil de conversar. E as aulas, eu nunca considero uma aula assim de eu estar expondo, né? É uma conversa, né? É uma conversa onde eu brinco até com a Patrícia, eu falo assim, olha, eu sei o que eu pus no PowerPoint, então a hora que vocês precisarem interromper, precisarem falar, podem perguntar que a gente vai acertando o conteúdo, a ordem aí do passo a passo, de forma a atender a necessidade de vocês e no final vocês vão ver que foi contemplado. Então, a gente não deixa nada de fora, mas o PowerPoint é só um orientador aí do que a gente precisa, né? Eu mandei, Paty, aí para você, pode disponibilizar para o pessoal, né? Eu sei que eu sou do grupo que gosta de anotar, né? Eu fico fazendo estrelinha, anotação, anotando um monte de coisa que dizem que enquanto a gente anota, a gente aprende mais, né? A gente põe as nossas observações, então vai escrevendo, né? Mas se for só com relação ao que consta do PowerPoint, que eu vou compartilhar aqui, fiquem tranquilos que tá aí com vocês também e a Paty vai disponibilizar. Tá bom? E aí a gente vai conversar um pouquinho até as 9 horas. E sobre conflitos, então a gente vai falar sobre uma coisa que ninguém tem, né? Assim, conflito. A gente não sabe, ninguém sabe o que é isso, né? Ninguém tem problemas, assim, isso não acontece, né? Então é uma conversa assim de um tema bem familiar, né? Mas que a gente precisa falar disso, por quê? Para a gente falar de mediação, falar de conciliação, falar dos meios autocompositivos ou quaisquer outros meios de solução, né, seja o próprio julgamento, a própria decisão judicial, a gente está falando sobre algo que precisa ser resolvido, né? E tudo na vida, quando a gente tem o conceito, quando a gente consegue nomear o que a gente quer, o que a gente sente, o que a gente está passando, isso faz com que ele ganhe um jeito melhor. A gente localiza no mundo. Quando eu nomeio, eu dou vida. E se eu dou vida, eu consigo cuidar, eu consigo tratar, né? Então, de cara, eu já estou dizendo que conflito a gente não resolve, a gente trata, a gente administra. Acho que a palavra mais correta é essa, né? Mas a gente começa, a minha proposta é que a gente comece um pouquinho falando da teoria e dando uma geral, né? E aí a gente segue conversando com relação a como é que isso é tratado, como é que isso entra aí assim, por que no plano básico, enfim, aí no programa, né, no currículo, eu tenho que falar de conflito, eu tenho que dar esses conceitos, né, para que a gente possa saber do que a gente está lidando, saber com o que se está lidando e que algumas coisas são
tratáveis via mediação, outras não, mas, de toda forma, é um conceito bastante importante, inclusive a evolução, né? A evolução do conceito de conflito aí na nossa vida. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Eu consigo já compartilhar, né, Paty, aqui já, né? Consegue. Tá melhor para ver, né? Tá. E aí eu não consigo mais vê-los aqui, né? E mais assim, conforme o que vocês precisem, é só falar, tá bom? Fiquem bastante à vontade para ir interrompendo e fazendo as considerações que vocês quiserem. Ok? Combinado? Combinado. Vamos lá, imagina. Então, de cara, a gente já começa com alguns conceitos, aqui esse autor, ele é bem bacana, está lá na bibliografia, né, básica, que eu pus lá no último slide, que é o Daniel Seidel, né? Ele fala o seguinte, ele traz, nem só ele, mas a partir da visão dele, ele começa dizendo o seguinte, que conflitos não são problemas. Quando a gente fala que conflitos não são problemas, a gente está... se vocês pensarem, na aula de técnicas vocês viram isso, a gente está tratando de normalizar a existência do conflito. Quando eu falo em normalizar, eu não falo em normatizar. A gente precisa ouvir o normalizar como tornar algo normal, algo corriqueiro. Algo corriqueiro não significa que a gente deva aceitar passivamente, mas que a gente trate como algo que é inerente às nossas vidas, né? E que existe, sim, diferença entre conflito e briga. Por quê? Conflito, eu tenho algumas formas de tratar, eu tenho algumas formas aí de dar respostas, né? E às vezes respostas efetivas. E no caso da briga, muitas vezes eu tenho um confronto direto, portanto, numa briga onde normalmente às vezes se parte para as vias de fato, para ofensas, e muitas vezes as palavras ofendem mais do que um tapa, do que um resultado aí físico, né? Então, às vezes a marca que isso deixa, ele reflete e faz com que a pessoa leve, vamos dizer assim, esse rancor, essa mágoa aí, esse problema, né? Essa vontade aí de arrancar a cabeça do outro, né? Assim, por muito mais tempo, né? Então, todas as vezes que a gente se vê frente a um conflito, nós temos que pensar em algumas saídas, né? Como é que a gente pode tratar? Como é que a gente pode tratar um conflito? A gente pode ignorar, né? Então, ignorar é aquele momento em que, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, por exemplo, uma questão de condomínio, né? A gente começa a dar exemplos. A pessoa fez uma festa, foi até altas horas, a lei do condomínio de silêncio diz que a partir das 10 tem que ter silêncio, mas vai que a pessoa estava animada lá com o grupo, foi até 10h30, né? Eu digo que todo mundo tem direito a ter um aniversário por ano, né, Patrícia? Parabéns, Patrícia, de novo, né? Parabéns a você nessa data querida. Todo mundo tem direito a ter um aniversário por ano, mas é um só, né? Entendeu? Cada pessoa tem um, né? Aí você consegue ignorar. Então, deixa para lá. Amanhã é domingo, vamos embora, né? A não ser que a pessoa resolva fazer uma festa numa terça, né? É outra coisa, né? Uma quarta-feira, em dias úteis, não é feriado. Então, eu ignoro, passa batido. Então, a gente nem configura. Foi um conflito, mas algo passageiro. Eu posso responder de forma violenta. Vamos utilizando esse mesmo exemplo, a gente pode pensar que a reação que às vezes, olha, você chegou às 11 horas e precisa ter silêncio, eu preciso levantar cedo no outro dia, eu tomo remédio para dormir, se não for isso, isso vai me causar problemas. E aí, dependendo do andamento das coisas, você pode ter uma resposta mais violenta, né? Sabe, de chamar a polícia, de brigar, de às vezes partir para as vias de fato, aquelas histórias que em comunicação a gente chama muito, deve muito ser respeitado, que é a questão de desinteligências. Aliás, as delegacias estão recheadas de desinteligências, parece que é o motivo maior, né, de questões que chegam até lá, e desinteligência parece assim, você era inteligente, a partir de um momento você deixou de ser inteligente, e isso pode perdurar aí um tempo, né, então, é outra forma também da gente lidar. O que vai importar para a gente pensar, especialmente com relação aos meios autocompositivos, é como é que a gente lida com os conflitos de forma não violenta. Então, claro, esse como fazer é algo que perdura por todo o curso, perdura por cursos de aperfeiçoamento, por outros meios, é um aprendizado aí bem dentro da prática, de você vai aprimorando o teu fazer.
Agora, a gente saber o conceito ajuda muito de por onde é que eu estou andando, com o que é que eu estou lidando. A gente vai focar em lidar com os conflitos de forma não violenta. Quando eu falo de lidar com conflitos de forma não violenta, eu penso em 3 momentos, né? Vamos começar pelo do meio aqui, né? Que é a resolução. A resolução, o judiciário, ele trata basicamente da resolução do conflito. Então, o judiciário se move mediante provocação, vamos dizer assim, a máxima do direito, né? Ele se move mediante provocação, portanto, você tem que entrar com pedido, tem que entrar com uma ação para que isso tenha andamento, tenha resultado, né? E aí é resolver quem tem razão, é resolver qual é a melhor saída, quem tem a lei aí ao seu lado, enfim. Então, vai nesse caminho. Embora é muito importante que a gente diga, né, apesar, né, Paty, de não ser aula de políticas públicas, né, mas o judiciário, ele é preponderantemente, a existência dele e o caminho dele é muito na resolução dos conflitos, né? E especialmente quando existe desequilíbrio de poder entre as pessoas. Desequilíbrio financeiro, desequilíbrio emocional, desequilíbrio, enfim, vários desequilíbrios, né? Desequilíbrio de contrato, aqueles contratos de adesão que você assina, não sabe o que assinou, depois tem que cumprir. Então, o judiciário está muito para reequilibrar esses poderes de negociação entre as pessoas, aí, poderes de várias ordens. Outros meios também vão tratar de resolução, a própria mediação também, ela tem um alcance aí de resolução, a arbitragem também tem, todos os meios têm. Hoje, o judiciário, ele também consegue, cada vez mais, ter esse braço preventivo, né, que se tratar ou se abordar algumas questões durante antes mesmo de existir um processo. Antes de existir um processo, enquanto exista um processo, ou até depois que esse processo já está se encaminhando para o final. Então, em todos esses momentos, o próprio judiciário, ele é capaz de trabalhar com prevenção. E entrando com essa prevenção, não como uma decisão judicial, como uma sentença. Sentença, ele tem um objetivo de resolução. Quando eu falo do judiciário se abrindo para prevenção, a gente está falando do judiciário abrindo espaço, abrindo portas para que outros meios possam ocorrer dentro de suas unidades. Portanto, dentro de um fórum, tem os cartórios, onde se entra com processo tradicionalmente, aquela organização ali de prazos, enfim, de andamento de processo, e tem também o que a gente chama de unidades judiciárias, que são os próprios sejusques, né, coisa que a Cris deve ter falado bastante, né, de como é que um sejusque é feito, como é que um sejusque é instalado. Ele é unidade judiciária, ele tem, digamos assim, o mesmo valor nesse sentido de um cartório de processo. Só que o jeito que ele lida, muitas vezes, e especialmente no pré-processual, é com vistas à prevenção. Portanto, prevenção que aquilo não galgue um patamar mais alto aí de discussão, de brigas, e que ele se resolva antes, por exemplo, de virar lide, de virar processo, né? Porque a própria estatística mostra, e eu estou falando de uma estatística aí de dados de 2012, né, que foi aí o primeiro bloco de estatística nosso, de 2012 a 2020, isto se manteve, né, que é um número de acordos muito maior, muito mais expressivo quando não existe processo. Portanto, quando as pessoas são chamadas para conversar, quando se conversa, quando se tenta abordar esses temas, antes de existir um processo. Sabe, antes de existir um processo, eu não sei ainda que o outro falou de mim, ele não falou mal no papel, né, ele ainda não disse quanto eu tenho que pagar, entendeu? Então, assim, a gente ainda consegue conversar aí porque a briga judicial não se instalou, né? Então, esse caminho da prevenção, ele é muito importante. Ele é muito importante e inclusive, por meios que a gente não vai abordar nem nessa aula e nem no curso, porque não é o objeto, que por exemplo, você lidar com, vamos dizer assim, o alcance que tem as oficinas de divórcio e parentalidade, que é conversar com os pais, para que os pais vejam
os efeitos de suas ações aí na vida dos seus filhos, na sua própria relação aí parental, as próprias constelações familiares, que são técnicas, né, advindas da psicologia, e que é técnica advinda da psicologia, e que em muitos sejusques, né, em muitos estados, tem se incorporado aí não exatamente ao momento da mediação, mas aí como formas também de tentar resolver, a mediação comunitária, os vários tipos de mediação e outros meios também, como a arbitragem, como a negociação direta e assim por diante, né? Então, justiça restaurativa e assim por diante. Então, todos esses meios, o judiciário hoje, ele consegue receber, né? Ele consegue receber aí nos seus espaços de meios autocompositivos. Então, a mediação, se a gente for localizá-la, ela pode estar na resolução, ela pode estar, de preferência, na prevenção e na transformação. Quando a gente fala em transformação, a gente não está falando aqui numa visão terapêutica, né? Numa visão de, eu vou sair daqui melhor, vou sair um ser humano melhor, nossa, a mediação transformou a minha vida, né? Um negócio assim quase religioso, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Quando a gente fala em transformação, a gente quer dizer que a relação das pessoas, elas saem preservadas. E especialmente em algumas linhas da mediação, que a gente chama mesmo de mediação transformativa, existe tempo, porque são sessões mais longas, período mais longo aí, tempo e investimento técnico, né, de quem faz esse tipo quem conduz esse tipo de mediação, para que as pessoas possam ampliar um pouquinho mais a sua visão, né, e especialmente com relação àqueles conflitos que a gente chama de relações continuadas, né, são famílias, são sociedades, são convivências, né, como condomínio, enfim, nesses grupos. Então, a transformação, ela é uma das possibilidades, não é o objetivo principal, mas ela muitas vezes, dependendo do tipo de questão que chegue ao Sejusc, a transformação acaba sendo um dos caminhos aí possíveis, né? E claro, eu dei uma andada aqui, mas a gente está falando em caminhos que a mediação consegue alcançar na hora da solução desses conflitos, na hora do tratamento desses conflitos, que é prevenindo, inclusive, se a gente pensar em família, é prevenir outros conflitos que a gente chama em processos filhotes, né? Você entra com processo de alimentos, né, Paty? Depois vai brigar pela divisão do bem, depois vai brigar porque o alimento, o valor não foi aquele, depois vai brigar porque o divórcio, depois vai brigar pela convivência, pela visita, e assim por diante. E aí, a coisa segue, né? A coisa segue muito ampla, né? Nessas discussões aí, gerando outros processos, né? Inclusive, o ambiente da mediação, ela permite, muitas vezes, que se amplie o objeto pedido, né? Então, se muitas vezes o pedido no Sejusc é nomeado como, olha, vamos discutir o divórcio, né? Mas lá dá para abrir, para conversar sobre a convivência, para conversar sobre eventuais bens, sobre outras questões que afetem aquela relação, né? Por quê? Basicamente, se as pessoas não estiverem pacificadas, elas vão achar um jeito de voltar a brigar, né? E voltar a brigar no judiciário é seguir todo aquele caminho, às vezes, muito de sofrimento, né? Ele vai resolver uma hora, mas muito de sofrimento, muito de demora, que muitas vezes a demora faz com que os filhos que vocês estavam brigando quando eles tinham 5 anos, eles completem 18 anos, né? E aí, quando sai o resultado para o processo, quando ele tinha 5 anos, ele já vai ter 18, e aí, enfim, perdeu o objeto, quase isso, né? E aí é outra questão, né? Então, é bastante importante que o caminho escolhido, ele também consiga resolver o mais cedo possível para evitar que aquela discussão ou tenha crescido ou tenha se transformado em algo mais grave, né? E aí, a gente começa a pensar, quando a gente pensar diante do conflito, coisas que a gente pode fazer, né? E coisas que a gente pode fazer, a gente está falando de comportamentos aqui, vamos pensar aqui, que essa linha vertical aqui, a gente está pensando com
em relação a nós, né? A nós próprios, e a linha horizontal em relação ao outro. Eu traçando esse gráfico aqui, quanto mais, vejam, quanto mais eu estou lá em cima, preocupado com as minhas próprias metas, pensando só em mim, né? Menos eu estou pensando no interesse aqui da outra pessoa, né? Quando eu evito, eu estou no 0 a 0. Portanto, eu estou deixando um pouquinho a minha necessidade de lado e a do outro deixando também, enfim, eu estou evitando pensar sobre como é que eu posso resolver. Isso aqui pode ser um conflito, mas ainda não é porque nem aparece. É aquele momento onde as pessoas evitam, né? Evitam falar sobre o problema, evitam falar sobre a discussão, evitam pensar que possa existir ali um conflito, algo a ser resolvido. Quanto mais eu tenho alto a minha preocupação com as minhas metas, né? E pense mais em mim, aqui, a preocupação com as minhas metas e com a do outro. Quanto mais eu tenho no outro, vamos dizer assim, na outra ponta, a competição, portanto, é eu pensar em mim e não pensar no outro, eu tenho isso também como um outro limite que pode me colocar numa situação delicada aqui. A competição, ela gera muito investimento, um desgaste muito grande, né? Um desgaste muito grande e que não dá para eu ficar em competição o tempo todo, né? Não é à toa que as Olimpíadas e Copa do Mundo só acontece de 4 em 4 anos, né? Porque o desgaste é grande, né? Não dá para você ficar ali em discussão, em briga ali o tempo todo, não dá para fazer isso. Então, eu preciso partir para um meio termo aqui na hora de pensar, né? Que é eu tentar negociar, eu tentar compor as minhas preocupações, as minhas necessidades com as preocupações, as necessidades da outra pessoa envolvida, né? Enfim, se eu consigo estar nesse ponto médio aqui, é um perigo aqui a gente pensar que a gente tem que abrir mão dos nossos direitos, que a gente vai ter que fazer o seguinte, eu devo tanto, então eu vou pagar metade, que assim a dívida só fica metade e você também abre mão da metade. Não tem a ver exatamente com a divisão de prejuízos, tem a ver com composição de necessidades, de interesses, né? Portanto, o quanto eu consigo alcançar de objetivos meus, não desprezando os objetivos e necessidades da outra ou das outras pessoas envolvidas. Então, eu preciso trabalhar, e a mediação vai trabalhar nesse momento aqui, de negociação. Sempre na mediação vai existir um momento de negociação, sempre, que é o momento da gente compor os nossos interesses, as nossas necessidades, né? E aí, também não vale eu me submeter a tudo que a outra pessoa pede também. Por quê? Quando eu faço isso, em algum momento vai faltar para mim. Sabe, às vezes, a gente já passei por conduzindo sessão, que uma pessoa diz assim, não, ele pode ficar com tudo, porque o que eu quero é paz, né? Ele pode levar tudo que eu quero é paz, eu me livro dele e dos problemas. Não é exatamente assim, né? Por quê? Às vezes, a outra pessoa também levando tudo, em algum momento eu vou ver que eu tenho coisas pendentes também, né? Como minhas necessidades que não foram atendidas. Uma hora, isso vai fazer falta. Então, o importante tanto mais eu conseguir incluir as minhas necessidades e da outra pessoa, esse negócio, esta negociação, esse acordo, ele vai estar contemplando o que a gente precisa e que, portanto, ele tem altas condições de ser cumprido sem grandes problemas, e que, portanto, a gente encerrar a briga, né, encerrar a discussão, encerrar as questões aí, pelo menos entre nós, com relação àquele assunto, tá? Então, isso aqui é só um gráfico, né, a gente gosta de uns gráficos, né, mas tem muita coisa que acontece aqui nesses intervalos aqui, né? Repito, o único risco aqui é não entender a negociação como 50-50, tá? Como 50% para cada, não é isso, tá? É negociação dos nossos interesses, é composição dos interesses que nos envolvem. Aí ele resolve também não passar, né? Isso, aí resolve passar. Uhum. Eu tô falando aqui de modelos de resolução de conflitos, né?
e que, resumindo, né, aquele quadro lá, quando eu estou num paradigma, portanto, num jeito de funcionar adversarial, eu vou pensar em competição, né? Portanto, o ganha-perde. Aqui, a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado para não considerar que o judiciário, ele é um modo de resolução que só faz um ganhar e o outro perder. Muitas vezes, o judiciário é o meio adequado, né? Só que para que esse meio adequado ele tenha condições de dar boas respostas, ele também precisa estar aí num equilíbrio de quantidade de trabalho, num equilíbrio de causas que requeram, de fato, uma decisão judicial, né? Os recursos serão via competição, né? Portanto, é um advogado defendendo um lado e o outro defendendo o outro. Mas, ainda assim, eu não preciso fazer com que o outro perca tudo para que eu ganhe, né? A encrenca aí, o grande problema é que a decisão do juiz, ele vai até o limite do pedido. O juiz pode julgar menos do que o pedido, mas não pode julgar mais. Então, o foco vai ser no direito objetivo. Portanto, o que é que eu peço, baseado em que direito, em que lei, e se aquela lei me atende. E o outro, e desta forma, sempre o juiz vai fazer uma fundamentação jurídica imensa, aí contemplando aí a fundamentação jurídica que o meu advogado fez. Então, assim, ele requer todo aí uma estrutura, portanto, uma sofisticação tecnológica aí do direito, né, para poder resolver, quando isso é necessário. Agora, vamos pensar que, quando eu estou num modelo aí de resolução conciliatório, eu vou ter que falar especialmente em colaboração. E quando eu falo em colaboração, ganha-ganha, eu também não estou falando em pessoas boazinhas, tá? A gente tem que pensar que fora aí o romantismo da mediação, mediação, que lindo, é pessoa que quer a paz, vai concorrer ao Nobel da Paz, enfim, né? Não precisa ser exatamente um jeito de funcionar aí muito baseado em bondade, tá? A gente está falando em recursos colaborativos, e recursos colaborativos implicam o quanto eu invisto em você para que você me dê retorno da mesma forma como que eu estou investindo. Então, é colaboração, é trabalho conjunto. Agora, qual que é o grande desafio aí? É fazer com que as partes convencer nesse sentido de ajudá-las a conversar, para que elas colaborem, e veja, colaborar com uma pessoa que às vezes a boa-fé já está balançada, eu já não confio tanto assim, e de repente a gente vai ter que voltar a conversar, a gente vai ter que negociar junto, a gente vai ter que achar uma solução que contemple a minha necessidade e a tua, né? Então, esse é o grande desafio do mediador, é ele conduzir as pessoas para esta postura, a postura de colaboração. E muitas vezes a postura de colaboração não é você entregar o jogo, dizer tudo que você quer, mas assim, você manter uma confiança necessária no outro lado, entender, e especialmente entender que este conflito existe por nossa causa. Portanto, não sou só eu e não é só você. E eu não sou a vítima e você não é o causador de tudo. Por menor que seja, sempre existe participação dos dois lados aí para que um conflito se instale. Portanto, o resultado do conflito, os bons resultados, eles estão inerentes, né? Portanto, eles já estão dentro do conflito, dentro do pedido. Então, ninguém melhor do que as próprias pessoas, ninguém melhor do que as próprias partes envolvidas, né? Sócios envolvidos, ninguém melhor do que eles para entender do que é que eles precisam, né? E a gente tendo esta participação, essa colaboração dos dois lados, esse é o passo fundamental. E o resto não é com a gente, né? Então, a gente pensar também na amplitude nossa, que é essa, e no limite do nosso trabalho, que é esse. A gente não vai saber. Inclusive, quando a gente fala numa conciliação ou mediação, aí vale para tudo,
se eu pensar numa conciliação que dure meia hora, 40 minutos, vamos pensar que é muita pretensão eu achar que eu vou entender tudo o que está acontecendo entre as pessoas e que eu vou ter a solução que eles não tiveram até hoje, né? Então, se a gente se coloca um pouco nessa posição do não saber, isso ajuda bastante, né? Porque qual que é o grande risco? É eu receber, por exemplo, uma família e dizer o seguinte: ah, vocês estão se divorciando, ah, eu sei como é que é isso. Acabou de sair um casal aqui agora também que foi a mesma coisa. Ah, tinha filho? Ah, por coincidência, os filhos têm a mesma idade. Gente, cada história é uma história. Cada contato que você tem com as pessoas em mediação, aquele contato, ele é único, né? Ele é inédito. Então, ele pode nos dar segurança, ele pode nos dar alguma orientação, alguma visão, né, ampliação aí de possibilidades, mas nunca a solução de um pode ser aplicado copia e cola para o outro, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente para que a gente não ache que sabe mais do que as próprias pessoas envolvidas. A posição de não saber nos faz fazer perguntas, nos faz prestar atenção. Porque a partir do momento que eu já sei, eu me desinteresso pelas pessoas. Eu me desinteresso pelo processo de mediação. Então, a minha posição de não saber é porque eu não sei mesmo. E muitas vezes, nem as próprias pessoas sabem. As próprias pessoas precisam daquele ambiente protegido, precisam daquele ambiente de confidencialidade, precisam daquele ambiente instrumentalizado, porque o mediador, ele é um profissional que deve estar instrumentalizado, além da boa vontade, além do talento nato para ajudar as pessoas a soluções, ele precisa estar instrumentalizado para que ele possa melhor gerir aquela conversa. Acho que a palavra correta, eu acho que é essa. O manejo dos conflitos envolve comunicação, né? Deixa eu só colocar aqui o restante. Percepção, atitudes para com o outro e orientação para o resultado do problema, né? Quando a gente fala em comunicação, não dá para a gente falar em conflito sem falar em comunicação. Não dá, tá? Por quê? O conflito, ele nasce e ele se resolve através da qualidade de comunicação, ou perdura no tempo de acordo com a qualidade da comunicação. Essa aula não é exatamente uma aula sobre comunicação, mas a gente tem que pensar que a comunicação envolve sempre dois lados, nem sempre o que a gente diz é o que o outro entende, né? E esse é um risco, sabe aquele, mas eu já te falei que, eu já disse, eu já falei, você que não ouve. Então, assim, o grande problema é que, quando tudo está bem, os problemas, os conflitos, eles não são tão graves como quando as coisas pioram. A mesma situação, e esse é um exercício que às vezes eu sugiro para as pessoas, né, na hora da mediação, que é assim, como é que vocês conseguem imaginar como é que vocês tratariam isto caso vocês estivessem de bem, caso vocês ainda estivessem na mesma casa? Então, é um exercício interessante, né? Que como é que eu enxergo alguma coisa a partir da minha capacidade de ouvir, da minha capacidade de compreender o outro, né? Então, a comunicação, ela é fundamental. Né? Eu preciso ter uma qualidade mínima de comunicação, e é isso que a mediação ela propõe. Ela é basicamente um restabelecimento de uma comunicação mais efetiva, né, na hora de tratar um conflito. Né? Esse é o grande objetivo. E aí, a percepção é o que é que eu percebo do que o outro fala. Então, isso faz toda a diferença, né? Quando tudo está bem e quando tudo está mal. Né? Como é que eu tenho, como é que eu percebo o que é dito? Como é que eu percebo, como é que eu me percebo também na situação? É um exercício também de se olhar, né? Quando eu falo em atitudes para com o outro, e veja, eu coloco o outro aqui em letra maiúscula, né? Que é pensar o seguinte, como é que eu ajo ou reajo, né, com a outra pessoa? Eu trato a outra pessoa como alguém que só tem que satisfazer as minhas necessidades, como alguém que só me causa problemas, como é que eu enxergo o outro? Eu vejo que ele tem também necessidades, eu consigo enxergar que ele tem alguma razão,
né? Então, esse aspecto de como é que eu enxergo o outro é fundamental, é muito importante. Por quê? A forma como eu trato o outro e a forma, muitas vezes, como a partir da mediação, a partir de um trabalho onde eu proponha e as pessoas entendam e colaborem, de poder contemplar os interesses envolvidos, e quando a gente fala em interesses envolvidos, eu estou falando dos meus e da outra pessoa. Por quê? Se eu estou em conflito com aquela outra pessoa, eu preciso dela, nem que seja para assinar um termo de acordo, né? E para nós dois cumprirmos o que foi combinado, né? Por quê? Se eu esperar só que o outro resolva os meus problemas, digamos, o que ele vai fazer com os problemas dele? Que muitas vezes ele acha que quem causou, ou quem está alimentando, ou quem está fazendo isso perdurar no tempo sou eu, né? A gente tem uma tendência, sim, a considerar que a nossa participação no conflito ela é sempre menor, e que o outro é que é o maior responsável. Então, isso é bastante importante. Agora, para que eu entenda o outro, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer. Por mais que eu não concorde, e essa é uma atitude, é um dos princípios, né, da própria mediação, que é ouvir atentamente, né, ouvir atentamente o que o outro tem a dizer. Quando o mediador faz isso, ele mostra para outra pessoa envolvida também que ele se põe à prova de, será que o outro também ouviu o que cada um tem a dizer? Será que cada um sabe o seu grau ali de participação naquele conflito? Como é que ele se sente especialmente, né? As pessoas, o benefício maior de uma mediação, o benefício maior de todos é a pessoa se sentir contemplada, a pessoa se sentir validada nos seus sentimentos, nas suas necessidades. Nem que aquilo depois não chegue a um acordo por fatores variados, né? Às vezes o conflito precisa ainda de um tratamento, precisa de um orçamento, a gente precisa conversar mais, precisa amadurecer algumas opções de solução, mas se eu me sinto contemplado, eu me sinto incluído, né? Então, aliás, a gente falando em necessidades, né, a inclusão, o pertencimento, né, eu me sentir contemplado é uma das primeiras necessidades. Se eu não me sentir assim, às vezes, eu não vou fazer só porque eu não quero, entendeu? Eu não vou fazer e pronto, eu quero ver quem me faz fazer isso, né? Não é à toa que, às vezes, algumas decisões judiciais são descumpridas, né? E você vê, a decisão judicial, ela implica problemas caso eu não cumpra, né? Mas ainda assim, se a pessoa não está disposta a cumprir, ela não cumpre, mesmo uma decisão judicial. Que dirá um acordo, né? Então, o acordo precisa, sim, contemplar os dois lados envolvidos, tá? E sempre, toda esta orientação aí no manejo do conflito é sempre tá orientado para o resultado do problema, né? Então, assim, como é que a gente vai lidar, né? Como é que a gente vai lidar com esse problema? Como é que a gente vai resolver? O tempo, às vezes, piora um pouco, né? E o tempo também faz com que algumas coisas, a poeira baixe e algumas coisas possam ser resolvidas, né? E o conflito, ele é inerente, né? Não tem como, às vezes, fingir que ele não existe, né? Ou só tentar ir administrando, empurrando com a barriga, né? Uma hora você vai se deparar com a necessidade de resolver algumas questões, né? Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Oi. Tá. Por favor, amigo, sabe onde tem um... Caixa eletrônico? Aqui do lado. Não é isso. Eu só preciso de mecânico, uma força. Não. Um ombro amigo, não? Calma, eu só quero... Estacionar, ser feliz. Trocar de carro, fazer a cambagem. Não? Quer saber tudo agora, imediatamente já? Acesse G-Show, G1 e Globo Esporte. Tudo de notícias, esporte e entretenimento da Globo. É na Globo.com. Então fala, você não fala? Eu tô deixando você falar. Você demora? Ai, é muito bom. Onde nós estávamos. Isso. Voltei, né? Voltou. Ah, tá melhorando, viu? Né? Então, assim,
E na mediação, esse é um exemplo e tanto, né, de como, muitas vezes, aquilo que eu acabei de falar, a gente ouve, você vai tratar de um problema aqui no celular que você comprou, eu já sei como é que isso funciona, eu já sei o que você precisa ir lá na loja, você precisa trocar, você precisa fazer isso, então, é quase que o termo está pronto já, o termo de acordo, né? Então, esse é o grande risco, né? Na comunicação, não existir comunicação, né? Esse é o grande problema. A gente precisa deixar o outro falar. Porque vocês viram no finalzinho do vídeo, virou quase depois um conflito entre os dois, né? Então, do que ele precisava, que era uma informação, de repente, você não me deixa falar, peraí, você que está demorando para falar, né? Então, com a técnica, há jeitos e jeitos da gente, por exemplo, às vezes a pessoa começa a falar, ela quer demorar, ela vai começar uma história do tipo, quando eu era criança lá em Barbacena, e vai longe, e o outro já perde a paciência, ou eu já sei o que é, eu já ouvi essa história, às vezes a pessoa nem fala, mas a comunicação não verbal também é muito forte, né? Do tipo, ele faz assim, repete, fala, já sei tudo que você vai falar, né? Então, eu já sei atrapalha saber. Eu preciso dar oportunidade de verdade para que as pessoas digam do que as aflige. Qual é o seu conflito? E vejam, a nossa conversa hoje aqui é sobre conflito, mas durante a sessão a gente evita, inclusive, utilizar esse termo de conflito. O que a gente usa normalmente? Questão. Qual a questão? Que questões, né, trazem vocês aqui? O que é que vocês consideram importante para conversar? Consideram relevante? Então, é bastante interessante a gente fazer realmente essa mudança da própria palavra de conflito. Por quê? Quando eu não falo em conflito e eu falo em questão, eu penso que uma questão, ela tem mais condições de buscar respostas do que um problema ou um conflito, né? Eu preciso falar sobre o termo adequado, isso ajuda bastante, né? Então, eu trato normalmente como questão, a questão ela pede uma resposta. Ela não fica tão conflituosa, né? Uma questão não é tão conflituosa como um conflito, sabe? Mais ou menos isso. A gente vai mudando a terminologia também. E falando em terminologia, numa sessão, normalmente a gente usa como sessão de mediação e não audiência. Mesmo que exista processo, a gente deve tomar cuidado também com terminologia. Audiência, ela reporta muito a processo judicial, a um trabalho, uma ação conduzida por um juiz, né? Então, eu troco audiência por sessão. Esse é um cuidado que a gente vem tendo, e mesmo que o termo venha como audiência, que o convite em alguns sejus saia como audiência, não tem problema. O importante é o mediador fazer essa transição importante, né? Falar sobre sessão. Falar sobre... a sessão é conduzida por mediação, por um mediador, né? Já a audiência, não. Entendeu? Então, faz toda a diferença aí. A coerência aí na organização e da terminologia, né? O jeito de você falar, como é que você administra a comunicação, isso vai fazer toda a diferença aí no tratamento, aí na administração desse conflito. Como é que primeiro, tudo bem, aqui eu já estou dando spoiler aqui da próxima tela aqui, né, que é esta mesma, mas o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em conflito? Primeira coisa, teremos aula hoje sobre conflito. O que vem na cabeça de vocês? Eu sou a Vânia. Briga? Oi, Vânia. Briga. Uhum. Briga, né? Confusão. Como? Confusão. Confusão, né? Sim, ixi, dá cada confusão, você não faz ideia, viu? Ó. O que mais? Uma lide. Não vem nada positivo, né? Não precisa mentir, tá? Não precisa também, né, florear, não precisa, né? Mas é o que vem mesmo, né? É uma lide, né? Oi? Uma lide.
Sim, lide, exatamente, também, né? Vamos tratar o conflito através de uma lide, ou então a gente se vê no tribunal, né? E o conflito está instalado, né? Então, a gente falar em moderna teoria do conflito é aquele divisor de águas onde você vai considerar que trato o conflito como um fenômeno natural, como a gente vem falando. Vejam, mesmo a gente tendo tratado por quase 1 hora já o conflito, ainda assim, não foi possível, e foi de propósito que eu deixei para fazer essa pergunta no meio aqui da fala, mesmo que eu já tenha falado sobre esta oportunidade, sobre estas possibilidades aí de transformá-lo para uma oportunidade de resolução, ainda assim não muda automaticamente o conceito que nós temos sobre o que seja conflito. Vocês entendem? Mesmo tendo essa aula, vocês podem ter mais umas 10 aulas, ainda não vai ser suficiente para você trocar a primeira coisa que vem à sua cabeça. Isso, o que vai mudar é a sua atitude, ela é modelo de comunicação, ela é modelo de inclusão de pessoas envolvidas numa mesma questão aí, num mesmo foco de resolução. A diferença vai ser a tua postura. Isso vai fazer a diferença. Porque a moderna teoria do conflito, ela traz esta mudança importante que é tirar o conflito como algo inevitável, algo que, uma vez instalado, vira quase Velho Oeste, de cada um dá 3 passos, vira e atira, né? Quem atirar primeiro fica vivo, e enfim, né? Então, não precisa ser assim. Ele dá oportunidade de evolução, de desenvolvimento, ele se transforma, e veja, se transformar às vezes é piorar, tá, gente? Tá? Não é só transformação para melhor, né? Então, crescimento nem sempre para melhor, às vezes para pior, mudança da mesma forma, né? Agora, tanto mais eu consiga lidar de uma forma adulta, né? Portanto, de uma forma madura, né? O conflito, eu consigo obter resultados positivos. E aí, o que é que a moderna teoria do conflito diz? Ela diz o seguinte: o conflito, ele é inevitável nas nossas vidas, né? Ele é o resultado normal das diferenças humanas e da insatisfação das necessidades. Então, quando eu tenho uma necessidade insatisfeita, portanto, uma necessidade que não está sendo contemplada, eu vou procurar resolver de alguma forma. Se eu estou com fome, eu vou atrás de comida. Se eu estou excluído, eu vou atrás de inclusão. Se eu estou, muitas vezes, me sentindo violentado nos meus direitos, eu vou atrás dos meus direitos, ou às vezes eu vou atrás de vingança. Então, eu vou buscar solução, né? Aí, a grande diferença, o grande divisor de águas é pensar o seguinte: se eu tenho um lugar adequado para resolver as questões, e eu tenho, muitas vezes, uma pessoa preparada para aproximar estas diferenças, para aproximar as pessoas em conflito, isso vai fazer toda a diferença sobre o olhar sobre o conflito. Como é que eu olho isso como um problema e como é que eu olho isso de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar das oficinas de divórcio e parentalidade? Já ouvi falar alguma coisa na faculdade, que eu tenho um professor que é conciliador do Butantan. Tá. E ele fala bastante das oficinas. Ok. Obrigada, gente. Então, assim, as oficinas de divórcio e parentalidade é um programa de sensibilização que foi trazido aqui para o Brasil pela juíza Vanessa Alfiero da Rocha, que é juíza de vara de família lá de São Vicente, da comarca de São Vicente. O que é que esse programa visa? E esse programa, ele é acolhido pelo CNJ. O que isso significa? Que esse programa, ele é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça para todos os tribunais, e que requer formação, né? Formação dos expositores, portanto, das pessoas que vão falar para os pais, que vão falar para os adolescentes e que vão falar para as crianças. É um encontro único, de 4 horas, por volta de... Quer dizer, era 4 horas quando era no presencial. Agora, no virtual, a gente fez umas adaptações aí, que está durando 1h30, 2. Por quê?
primeiro que a pessoa vai ficar alugada esse tempo todo, né? É meio complicado, às vezes as famílias não têm um pacote de dados aí que permita ficar nem 1 hora, né? Então é meio delicado isso. E imagina passar 4 horas olhando para a tela. Uma coisa é você estar interagindo no grupo, numa sala, outra coisa é você estar ali olhando para uma tela 4 horas. Então, houve aí uma adaptação, mas a essência foi mantida, que é o quê? Esse expositor, normalmente são mediadores, né? Mas a gente tem outra formação, né? Eu também sou expositora. É a gente conversar com os pais, com os adolescentes e com as crianças, cada um com o conteúdo é o mesmo, digamos, mas cada um com o seu jeito de comunicar. Para as crianças é via desenho, é lúdico, enfim, para os adolescentes é numa linguagem mais, digamos, mais adolescente, né, mais, enfim, Escolar. né? Isso, Patrícia, muito bem. Os nossos filhos não têm a mesma idade, mais descolada, mas ali para a galera você vai falar sobre a perspectiva deles, né? Como é que eles enxergam aí os pais, enfim. E para os pais é um momento de reflexão, é assim, para tudo, vamos dar uma olhada como é que o nosso comportamento, ele, não por maldade minha nem tua, mas como é que esse comportamento ele está influenciando as nossas vidas hoje, e ele terá reflexos na vida dos nossos filhos, hoje, amanhã, e como lá constam tem muitos depoimentos, pessoas adultas, pessoas bem informadas, depois de um tanto de tempo, ela ainda sofre na alma a mesma dor que ela sofria quando era criança, quando ela lembra da cena, dos pais brigando, de todo o problema que se passou, sabe, da questão de muitas vezes violência, muitas vezes de agressão. A gente sabe que num divórcio, por mais consensual que ele seja, as coisas não terminam, as coisas terminam, que bom que termina melhor, mas as coisas nem sempre andam ali, tudo, vamos conversar, meu bem, meu querido. Então, muitas vezes, esse outro olhar sobre o conflito, é aí que eu queria chegar, me prepara para poder tratar o que eu tenho que tratar. Coisas, assim, objetivas. Por mais questões afetivas, emocionais tenha, na hora de você fechar um acordo, esse acordo ele é objetivo. Ações, um acordo, um conjunto de ações. O que eu vou fazer, o que o outro lado vai fazer, como é que a gente vai organizar aí a nossa vida com essa nova realidade. Então, a oficina, ela é esse momento de parar, as famílias olharem, aí como é que a gente faz, basicamente? Você põe o pai e a mãe, cada um numa sala, hoje numa sala virtual, com outros pais e mães, não é um gênero, tipo Luluzinha e Bolinha, não é isso, os clubes, mas pais e mães do outro lado, separam os casais, para quê? Eles ouvem simultaneamente a mesma coisa, só que, como eu estou numa sala separada, eu vou ter mais liberdade de poder dizer como é que eu me sinto, como é que eu vejo o outro lado, como é que eu estou enxergando o momento em que eu estou. Por quê? Porque a gente vai sendo tomado pelo conflito, né? Vai sendo tomado a gente vai falar um pouquinho para frente, por essa espiral de conflito, por esses problemas todos que nos afligem, e a gente vai agindo, e quando cansa, a gente começa a reagir, né? E aí, conforme eu vou lidando com isso, e eu não tenho, e vamos dizer assim, o grande mérito das oficinas é essa parada técnica, sabe assim, de vamos parar e vamos ver essas coisas que a gente está fazendo, no que pode dar, de bom e de ruim, né? Então, todas as vezes em que essas oficinas elas são feitas, as pessoas voltam melhores, seja para o processo judicial onde elas estão, né? Seja para uma mediação, seja para uma tentativa de solução que, às vezes, eu nem escolhi o meio de solução ainda. Eu não estou em processo, não estou em mediação. Às vezes, esses pais, eles são indicados pela própria comunidade, pelas escolas ali do bairro, ali perto do fórum, enfim, né? Então, isso depende bastante de como é que o Sejusc organiza esse trabalho. Mas, quando eu modifico o olhar, e vamos dizer que isso é comunicação, e ao mesmo tempo é fenômeno também, né? O meu olhar de observador modifica o objeto. Então,
Quando eu faço isso, eu tenho mais condições de ganhar fôlego, ganhar condições, ganhar possibilidades aí de tratar esse conflito. E já sabendo que eu não posso eliminar o conflito. E quando a gente fala em eliminar o conflito, a gente pode dar um pulinho, sabe onde? Na escola de Harvard, quando ele está falando em negociação, e o primeiro aspecto que ele trata, o primeiro item que ele trata é separar as pessoas dos problemas, né? A gente não vai falar de negociação aqui, mas eu acho que esse item cabe, né, cai como uma luva aqui, que às vezes, o problema não é a pessoa. Muitas vezes, o problema não é a pessoa. A pessoa também está enredada pelo problema. Personificar isso, então o problema é você, sabe? Né? Você é o problema, você é o causador da minha insônia, causador da minha angústia. Isso é meio Jota Quest também, mas não é outro, isso é outro assunto, tá? É outro problema. Né? Aí é uma questão mais romântica, mas enfim, né? Pode até ser. Mas, de qualquer forma, quando eu preservo as pessoas, aliás, a própria escola, né, de negociação, ela diz o seguinte: eu tenho que tratar bem as pessoas e bater forte no problema, né? A gente não consegue eliminar o conflito, mas eu posso administrar, eu posso fazer com que ele ande de forma a que a gente tenha sucesso humano, que a gente tenha melhores condições aí de sobrevida a ele. E aí, voltando só um tiquinho lá na questão da transformação, muitas vezes... a gente está muito presente sobre família, porque a família é um laboratório absurdo, né? Você tem absolutamente tudo para tratar e negociar, tratar de coisa boa, de coisa ruim, tudo acontece em família. Família é muito, um ambiente muito, muito próspero, né? Para tudo, para coisas boas e para problemas. Então, quando eu tenho, às vezes, uma questão aí conjugal para ser resolvida, e isso é resolvido, muitas vezes eu me transformo em pais e mães melhores, portanto, eu modifico a relação. Então, existe aí uma transformação, que é o foco do conjugal sendo essas forças transferidas para o parental. A gente cuidar melhor dos filhos, porque pai não existe esse pai e esse mãe, existe esse casal, né? Então, é preciso cuidar das pessoas. A mediação tem muito essa proposta da gente valorizar as pessoas, da gente acolher as pessoas e bater forte nos problemas. Se está todo mundo lutando contra o mesmo inimigo, tentando administrar uma mesma questão, ela tem forte condição de ser resolvida, né? Agora, o que não dá é, por exemplo, as pessoas começarem um embate entre elas. Aqui, talvez, a gente consiga falar um pouquinho também sobre, nas sessões, sobre o papel dos advogados. A gente vai longe, né, Paty? Vai abrindo, vai ligando uma coisa com a outra, mas, enfim. O advogado, quanto mais ele tem condição de colaboração, e colaboração com o seu cliente e com o outro lado envolvido, porque esse outro lado é quem vai fazer com que o seu cliente alcance seus objetivos, quanto mais o advogado consegue fazer isto e incentivar o seu cliente a buscar estas soluções, buscar estas condições, tanto mais as pessoas têm condições de sair bem, né? Portanto, quando eu contrato um advogado, eu coloco, literalmente, eu dou poderes para ele, né? E ok, tá tudo certo. Se eu tenho uma necessidade de orientação jurídica e eu contrato um advogado, excelente. Esta relação, ela não está em questão durante a mediação. Não é o mediador que vai dizer se você tem que contratar outro advogado ou não, não é isso. Mas eu preciso que este advogado também dê voz ao seu cliente. E este é um dos papéis também do mediador. Incentivar o advogado, sem excluir, né? Excluir advogado não é boa atitude durante a sessão, tá? Isso dá problema, primeiro que não pode, né? Depois isso dá problema, né? Dá. Muito problema. O advogado é uma extensão da parte. Pensa assim, fica mais fácil. Mas todas as vezes em que ele permite que o seu cliente, fale por si, isso dá uma grande abertura para que as pessoas conversem melhor. Né? O advogado tem muita participação, tem muita responsabilidade nisso, né? Desse poder que ele dá,
que ele dá, não, na verdade, a palavra é esse poder que ele devolve ao seu cliente de buscar soluções, né? Isso é bastante importante. E aí, vejam, nesse momento, a crise, né, o conflito, o problema, chame como for, ela pode ser a transmissão, né? Ela produz mudanças. Então, às vezes, quando a gente fala aqui que na metáfora da água, eu ponho aqui só para não assim, se você não me der passagem, eu não vou passar, e só tem um pinguinho, eu não vou pingar, porque eu só queria que fosse um rio, né? Ela passa, ela entra por qualquer espaço que seja possível, né? Por qualquer vão, água mole em pedra dura, isso funciona bastante, sabe? Numa sessão, por exemplo, é possível que algumas vezes não vai ter acordo, gente, vai sair como infrutífero a sessão. O que significa infrutífero? É uma situação, é uma árvore frutífera, mas o fruto não está maduro ainda, não está pronto. Às vezes não deu frutos ainda, mas você sabe que tem um potencial ali. Às vezes é só semente ainda, né? Então, quando uma sessão é infrutífera, eu perdi as contas de quantas vezes eu considerei que a sessão foi muito frutífera. Por quê? Algumas vezes as pessoas conversam melhor, elas têm condições de negociar lá fora. Teve uma sessão onde foi uma questão de plano de saúde e a moça lá não se conformava de não ter sido atendida, o tratamento dela não ter sido contemplado, ter sido negado. A pessoa que veio representando o plano, a empresa, né, como a gente chama o preposto, portanto, o representante da empresa, né, que os prepostos bem preparados, gente, é assim, uma coisa espetacular, né? Eles vêm, assim, com condições de negociação, condições de acolhimento, condições de, especialmente, saber do que é que se trata, né? Não tem coisa pior no universo, nas galáxias, do que chegar um representante de uma empresa e dizer assim, eu não sei do que é que se trata, eu estou chegando agora, né? Isso faz com que a pessoa saia de lá com um problema potencializado, né? Mas nessa situação que eu estou contando para vocês, o representante do plano, ele veio assim, acolhedor, cuidadoso, dizendo o que a pessoa teria, o que a moça teria que fazer para que o tratamento dela fosse contemplado, ela teria que fazer uma alteração no plano, enfim, implicaria um aumento, mas ele explicou exatamente até onde dava, o que é que não dava. A moça saiu super satisfeita e agradecida. Não teve, porque ele não tinha como trazer uma proposta quanto ao pedido feito, só que ele atendeu a necessidade da pessoa, do cliente, que era dizer do que é que ela precisava, né? Do que é que ela... quais os passos que ela deveria dar para que alcance. Então, vejam, em muitas situações, é a história do pinguinho d'água. Se faz uma diferença, se dá passagem, abre um ponto ali de comunicação e as coisas andam, as coisas se desenvolvem, né? Então, produz-se mudanças, mesmo numa sessão infrutífera. Quantos e quantos acordos verbais se saem? A gente tem que, no termo, vai sair só assim, né? A sessão foi infrutífera, e isso sai mesmo. Agora, quantas e quantas situações as pessoas continuaram conversando fora? Troca telefone, troca e-mail, troca... Enfim, vai seguir falando. Então, assim, o importante é que mude. E para nossa posição, a gente sempre está falando aí sobre a perspectiva do mediador, né, como nós somos e como vocês serão muito em breve, esta participação, essa visão de qual é a minha responsabilidade naquela conversa, isso é bastante importante, né, de pensar que você é um facilitador. Por mais que seja conciliação, por mais que o objeto tratado seja algo muito pontual, seja ali uma troca de um celular, a troca de uma geladeira, enfim, né? De qualquer forma, a minha condição ali é de facilitar e de fazer com que uma pessoa acesse a outra, tá? Esse é o grande objetivo, tá? Então, produzir mudanças, a gente não sabe o espectro disso, a gente não tem noção do quanto isso pode ser grande ou quanto isso pode não ser. Em sessões de família, né, tem uma que eu me lembro sempre, que assim,
o casal fez um acordo, né? Fez um acordo lá na sessão, e era uma questão, aí foi dentre eu não lembro exatamente todos os pontos tratados, mas um deles foi a questão de uma semana com um, semana com outro, como é que ia tratar tudo isso, né? Aí eu lembro na semana seguinte, né? Tá trabalhando lá normal, e aí chega o pai, né? Eu posso falar um pouquinho com a senhora? Tu? Pode, né? Enfim, né? Vamos lá, né? Eu estava lá, né? E então eu estou bem preocupado, porque assim, no termo a gente pôs lá que esse final de semana ia ser com a mãe, né? Só que tem uma festa do primo, né? Que é do meu irmão, e aí assim, como é que fica? Eu posso ser preso se não for cumprido, né? E aí assim, o que me ocorreu dizer na hora? Olha, o acordo, ele sabe quando é que você usa o acordo? Quando é que você usa esse combinado? Quando tudo der errado. Enquanto vocês tiverem condições de conversar, vocês tiverem condições de negociar, aí eu perguntei, como é que fica para a mãe, né? Ir na festa. Não, para ela tudo bem, a gente só está preocupado em descumprir o que está aqui no papel. Falei, ó, sejam felizes, façam o que vocês precisarem fazer. Só se der tudo errado, aí vocês pegam um papel lá na gaveta e dão uma olhada no que está escrito. Mas, a princípio, é muito importante, vejam, isso tudo foi combinado na sessão. Só que, quando eles se depararam com um problema real que foi, mas será que a gente tem mesmo autonomia? Será que a gente pode resolver por a gente? Então, o que eu entendi ali? A prática disso só na semana seguinte, quando eles se depararam com uma questão onde eu ainda tinha a ideia de que se está escrito eu tenho que cumprir exatamente aquilo. Não, de novo, todas as vezes em que as pessoas têm condições de resolver por si próprias e aquilo está nas mãos delas, elas podem resolver, né? E que você vai olhar esse problema, você vai olhar como é que resolve isso, se vocês não tiverem condições de fazer melhor. Principalmente família, convivência, essas relações continuadas têm muitos aspectos envolvidos, né? E parece que os problemas se sobrepõem, né? Tem um problema num dia, depois o filho já mudou de dia, e enfim, né? E aí, vejam, o conflito, ele não é obstáculo para a paz, né? Até porque paz é conceito dinâmico, né? Tem, assim, acho que talvez eu fale errado aqui a frase, se um de vocês souber, pode até fiquem à vontade para me corrigir, que eu acho que foi Madre Teresa, né, que foi convidada para fazer para um evento, né, uma manifestação contra a guerra, né? E aí a frase foi o seguinte: olha, quando for tratado para ter paz, me chame, né? Mas, de novo, a palavra tem poder. Eu não vou tratar sobre a guerra, eu quero falar sobre a paz, né? E aí é muito interessante a gente pensar que paz não é um momento onde eu chego e falo assim, pronto, agora eu subo na montanha, fico lá ouvindo os pássaros e agora eu vou ter paz, né? Não, eu vou ter paz do meu estômago até a próxima fome. Eu vou ter paz nas minhas questões com os filhos até a hora em que eles tiverem outra crise e a gente precisar resolver. E assim, é difícil a gente pensar, porque a gente às vezes quer receita de bolo, né? Mas não tem receita única para resolver os conflitos. Os conflitos, eles são administrados e administráveis. O que a gente aprende por quaisquer meios de solução, seja judicial, seja autocomposição, né? Mesmo arbitragem, né? Que é uma decisão dada, mas eu escolho quem vai resolver. Então, eu resolvo até ter a próxima crise, até ter o próximo problema. Eu estou em paz quando eu sei como é que resolve, né? Eu tenho, para mim, uma máxima, eu uso bastante isso na minha vida, que é assim, eu posso ter um problema, posso ter uma questão para resolver, tenho muitas, né, como qualquer pessoa, e quando é que eu fico em paz? Quando eu já imagino e eu monto mais ou menos, não, eu acho que dá para ir por aqui, dá para resolver por ali. Quando eu consigo pensar isso, para mim já está resolvido. Por quê? Eu sei o caminho. Então, resolver conflitos e a gente lidar com a moderna teoria do conflito é a gente descobrir estratégias, é a gente descobrir caminhos para a solução.
caminhos para uma qualidade de comunicação, que é o principal ingrediente para essa receita, né? É a qualidade da comunicação. Então, a gente pensar em paz como conceito dinâmico, isso faz bastante diferença, né? Se a gente pensar na evolução, né, do conceito, né, primeira geração, é resolução baseada na imposição, pela força e pelo poder. Então, vamos que vamos, e aí lutem, reinem marujos, lutem soldados, e vamos que vamos, né? E vamos lá. Depois, a gente tem uma outra geração que é baseada no direito. Ok, ela ainda se sustenta quando a gente precisa e a gente utiliza o meio judicial. Só que o meio judicial, ele também é temporário. Temporário por quê? Porque ele enquadra o conflito, ele resolve aqui, né? Se aconteceu uma vírgula além daqui, você não deu autorização para o judiciário para tratar, a não ser que você entre com uma outra ação, mas o juiz, por mais poder que ele tenha, veja que interessante isso, ele não pode extrapolar uma vírgula do seu pedido, porque senão ele está extrapolando aí a competência dele, né? E aí a gente tem uma terceira geração, que é baseada nos interesses, né? Portanto, se eu enxergo o meu interesse, enxergo o teu, a gente tem condições de conversar melhor. E ainda uma quarta geração, que é baseada nos interesses de todas as pessoas envolvidas e estudar se existe possibilidade de atendê-los. Então, veja, por mais que a gente tenha essa evolução dos norteadores, todas elas vivem contemporaneamente, elas vivem ainda. Tem dia que a gente está mais na base do TACAP, né? E, inclusive, é um conceito psicológico que diz o seguinte, todas as vezes em que eu me vejo acuado, me vejo com um problema sério, ou um problema ali onde eu me vejo realmente ali numa enrascada, eu tendo a utilizar os meus meios mais primitivos, que às vezes é aquela história de legítima defesa, às vezes no tapa, às vezes, por exemplo, aqui eu entro em embate, às vezes, com a minha cachorrinha, né, Patrícia? A culpa foi da papel toalha, né? Adorei, Patrícia. Foi ela que começou, né? Foi ela que começou. Nossa, gente, assim, e aí eu falei tanto da tua frase, mas riram tanto, Patrícia. Eu falei assim, sabe o que a Patrícia falou? A Patrícia falou que o papel toalha que começou, né? Então, assim, ela destruiu tudo. Isso, ela está completando, a Wendy está completando 6 meses essa semana. Eu nunca pensei que eu fosse tratar, que eu fosse falar tanto de um cachorrinho como eu estou falando, né? E olha que eu digo que a cachorrinha não é minha, ela é minha neta, né? Porque meu filho, né, que resolveu ter a cachorrinha, só que sobra para a mãe, né? Algumas coisas. Então, vamos dizer assim, essa primeira geração eu tenho usado muito com ela, entendeu? Às vezes você vai pela força, né? Mas, olha que interessante, Patrícia. Pronto, acho que a Wendy vai servir agora para esse exemplo, né? A gente falando em conflito. Vai na imposição pela força, você vai me dar esse papel toalha, você vai me fazer isso. E aí, ela entra no embate, ela entra numa discussão, ela é boa de argumento. Ela entra em argumento. Aí eu tento ir no direito. Olha, se você não for, você vai ficar ali de castigo. Eu vou fechar a porta e ela não vai, ela não entra, porque ela sabe que vai ficar de castigo. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí eu passo para outra, nos interesses, né? Olha, então eu tenho interesse de paz e que ela não destrua meu sofá antes que eu pague, entendeu? Pelo menos. Então, a gente tem ali que basear. Só que se eu não atendo o interesse dela também, ela não vai atender o meu. Então assim, claro, obviamente eu estou brincando, mas tudo isso acontece, tá, gente? Isso é real, viu? Isso acontece todo dia. Mas se eu não contemplo os interesses dos seres, das pessoas... responsabilizar o papel toalha e não assumir a responsabilidade dela, né? Então, tem coisas que, assim, considerando a evolução dela, eu não posso deixar o papel toalha exposto e dizer só do direito, eu não vou poder fazer isso, eu vou ter que esconder. Mas eu preciso dar para ela os seus interesses para que ela não fira os meus, então... Mas em relação às pessoas, é bastante interessante a gente pensar o seguinte, não é porque a pessoa, algumas vezes, ela está evoluída na sua forma de resolver, que às vezes ela não vai recorrer a esses meios mais primitivos, mas tanto mais a gente ter a experiência de que estarmos na quarta geração, portanto, de atender a minha necessidade e a do outro, tanto mais eu tendo experiência nesse momento, tanto menos eu vou precisar evoluir tanto para meio muito de imposição. Aliás, quando eu estou num momento de imposição, força, poder,
é melhor eu tomar um banho, me alimentar, porque às vezes a minha necessidade primária é que não está atendida. Sabe aquela história de que eu preciso dormir, no dia seguinte eu enxergo melhor? É assim, né? Então, é eu aprender como é que eu funciono, né? Então, a gente diz que a mediação, ela não tem por si uma função terapêutica, mas que tem, né? Ela ajuda a gente a poder pensar um pouquinho melhor sobre a gente, sobre meios de resolver as questões, né? Pensa em condomínio, né? Quase não acontece problema em condomínio, né, gente? É um exemplo bobo que eu estou falando aqui, um mora na cabeça do outro. Todo mundo vai pegar os mesmos elevadores, todo mundo tem uma área comum. A área comum significa que é de todos, só para facilitar o conceito. Então, eu tenho, vamos dizer assim, já um ambiente propício a dar problema, é quase isso. Mas eu preciso ter regras de convivência, e eu preciso especialmente que as pessoas contemplem os interesses dos outros. Por quê? Se eu contemplo o interesse do outro, aquele outro também contempla o meu, e assim por diante, assim a gente sobrevive, né? E quanto mais eu consigo me preocupar com as pessoas, isso implica eu dar poder a elas, eu dizer que elas são capazes de resolver. Porque senão, a mediação, dependendo de como eu trate, ela pode virar um depositário de problemas. Eu vou mandar para a mediação, eu vou mandar para o judiciário, eu vou mandar não sei para onde. Então eu saio mandando, encaminhando as minhas demandas para um monte de lugar, é um terceiro que vai resolver, e depois eu vou chiar com o que o terceiro resolva, com o que ele resolveu. Então, eu preciso ir cuidando das pessoas e deixando que elas resolvam algumas coisas, né? Então, quando eu digo deixar que algumas pessoas resolvam as coisas, serve para toda a faixa etária, viu? Tem coisas que é sua, tem coisas que serão dos seus pais, tem coisas que serão dos seus filhos menores, serão dos seus filhos adolescentes, serão da sua pet, serão... e assim por diante, né? É deixar que os seres possam ir cuidando das suas necessidades, né? Então, a gente fala que não é dar poder, é a gente devolver o poder que as pessoas já têm, e que, em nome de poder, em nome de meio de solução, às vezes eu acho que eu estou podendo, o mediador vai resolver, deixa comigo, entendeu? Não, a mediação... não, mas peraí, mas mediação não resolve, ela só ajuda a conversar, como se só ajudar a conversar fosse pouca coisa, né? Restabelecer uma comunicação, restabelecer um mínimo de confiança, muitas vezes é a melhor ou a ação mais sofisticada que você pode ter, né? Então, cuidar realmente das pessoas para que as pessoas cuidem das coisas, né? É isso. E eu acho que, e no caminho de um processo do conflito, a gente tem que pensar o seguinte, que ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, e às vezes ele pode ficar estacionado, né? Quanto mais a gente tem um poder fiscalizatório, mais a gente tem que manter nas mãos das pessoas que fazem as suas responsabilidades, né? As coisas que elas fazem. Por quê? E até nesse sentido, né, Paty, de cuidar, de gerir, de conduzir, né? Quanto mais eu olho como é que as coisas estão andando, se elas estão andando bem, eu tenho que fazer menos. Não significa que eu estou fazendo menos, mas significa que eu estou fazendo o que eu preciso fazer, né? Que é dar abertura para quem está fazendo as coisas bem feitas, para quem está conduzindo um curso bem feito, como a Patrícia está fazendo na sua escola, está seguindo bem tudo isso, então é administrar, é seguir junto, né? E aí é compartilhar. Então esse é o grande objetivo, né? E aí, assim, divergências, né? A primeira coisa que eu penso quando tem divergência de interesse é pensar que são incompatíveis, mas nem sempre, né? Nem sempre o que eu quero, o que eu preciso, ele é contrário ao que você precisa, ao que você quer. Dá para a gente compor muitas vezes, né? É um problema ou outro que aí tem que resolver, mas a vida não é meio eu ou você, né? Não é assim, não dá para ser assim. O que é que eu preciso, e ok, muitas vezes o que eu preciso, o que eu quero, ele vai até o limite do que o grupo precisa, né? Vamos voltar ao exemplo do condomínio. Às vezes eu quero fazer uma festa às 11 da noite, 11h30,
a comunidade, o meu direito, ele chega até o momento em que esse interesse maior se sobrepõe, né? Mas ainda assim, eu contemplo o que eu preciso fazer dentro desse tempo. Se a comunidade permite, ok. Se ela não permite, de novo, eu tenho que aceitar isso como uma possibilidade, não como algo incompatível, de que, então você não me ama mais, então você não gosta mais de mim, então tudo que eu faço está errado. Não. Nesse ponto não vai ser possível. Isso se chama limite, é outra coisa. Inclusive, a própria mediação tem limites, né? O limite dela é o quanto as pessoas podem negociar aquilo que elas podem negociar conforme a lei. Por mais informal que seja, a gente não pode fazer coisas fora da lei, tá? Só para adiantar. Coisas ilegais e imorais que engordam. Esse outro é outro ponto, isso aí não conta, né? Mas eu não posso ferir a lei, né? Então, eu vou negociar dentro do que é possível pela lei, né? E aí, olha que interessante o que esse processualista mexicano disse, né? Morre Castillo, ele fala o seguinte, que no processo judicial, com frequência, ele rende muito menos do que deveria. Então, o processo judicial, às vezes, você consegue 100% do que você pediu. Só que 100% em 10 anos, 100% em 5 anos. Valeu. E o investimento? E o tempo que eu levei para alcançar esse objetivo, né? Então, e o tempo aí é um bem muito precioso e cada vez mais, né? É o nosso tempo, é o tempo que a gente tem. Então, quanto antes, o quanto mais efetivo e o quanto mais... menos custoso, inclusive financeiramente, melhor. O meio é mais efetivo. E a maioria das coisas a gente consegue resolver por autocomposição. Então, quando a gente fala dos números da mediação, a estatística, de família 80%, 90% aí, dependendo do período, isso, de novo, isso não é mágica, isso é tecnologia, né? E tecnologia de trabalho instrumentalizado, né? É bem isso. E a gente está falando em possibilidade de que esse processo, quando a gente fala em processos destrutivos e processos construtivos, a mesma situação pode fazer com que a gente enfraqueça ou rompa as relações sociais. Portanto, às vezes uma briga na família pode causar falência, pode causar problemas psicológicos, problemas graves aí numa família. E muitas vezes o mesmo problema enfrentado, ele pode fazer com que as pessoas se fortaleçam, né? Portanto, que essa relação social, as pessoas saiam fortalecidas de lá, né? Resolver questões desgasta, cansa? Claro que sim, mas é inerente à vida, né? Não tem como a gente prescindir disso, né? Não tem, por mais que a gente queira, né? E a gente falando em espirais de conflito, vejam, esse desenho aqui eu acho bem interessante, essa imagem, né? Ó, você vai aqui, você vai vindo para cá e depois você vem para cá, né? Então, parece algo assim que mais ou menos é como às vezes a gente se sente, né, num conflito, né? E como os conflitos acontecem? Eles não acontecem de forma circular. Você não volta ao mesmo ponto. Cada briga que se tem, você amplia, né? É quase isso. Você aumenta. E da mesma forma que cada vez que você trata de forma adequada, é igual questão de tratamento médico, cada vez que você diagnostica e cuida, você tende a melhorar também deixa de ser tão grande assim, e vai melhorando vamos dizer assim, essa espiral mesmo, acho que não tem outra palavra, né? O conflito, às vezes, o conflito ele sempre começa como uma coisinha, né, um detalhe, né, sabe assim, detalhes tão pequenos de nós dois, e vai, e segue, então assim, você nem está percebendo ainda que é um problema. De repente, a gente já começou a pensar que parece que tem um problema ali que precisa ser tratado, já deu um problema no caixa, já deu um problema ali de ocorrência no livro do condomínio, já deu um problema ali de uma DR, mas a gente vai administrando e vamos, né? E, de repente, é manifesto, assim, não tem mais como esconder. Parece que é nesse momento aqui que você vai buscar solução. E aí, quando a gente vai buscar solução, a gente tem várias possibilidades, né? E para tratar desses conflitos, dessa questão, tanto mais eu conseguir mudar a minha percepção,
não é uma agressão, não é uma guerra, não é um problema nesse nível, mas eu vou tratar de abordar esse conflito visando aproximação, né? Vai naquele conceito dinâmico de vamos vendo como as coisas melhoram. A reação também, a gente vai melhorando, e eu saí de uma questão hostil. Eu acho que esse é o principal aspecto aqui, a questão de descuido verbal, né? Eu cuidar da qualidade da minha comunicação, eu tomar cuidado com as palavras. Muitas vezes aqui é aquele momento em que o conceito olha, é melhor eu não falar. Esse ponto eu acho que é o mais importante, que é eu cuidar para não ter descuido verbal. É aquele momento onde eu vou falar assim, olha, é melhor que o que eu tenho para te falar, eu acho que deixa eu dar uma volta, deixa eu dar uma respirada, porque pode ser que o que eu te fale vá machucar. Então, assim, eu não estou bem, deixa melhorar um pouquinho, deixa o espírito voltar para o corpo, entendeu? Então, a questão de consciência verbal faz muita diferença, né? Porque tem aquela frase que diz o seguinte, que tem 3 coisas que não voltam atrás. A flecha disparada, né, a palavra dita, né, e a oportunidade perdida, né? Então, essas coisas são muito importantes e, principalmente, a palavra dita, tá dito, né? E especialmente num período hoje em que a gente tem condições de fazer registro de tudo, conversa do WhatsApp vale como prova, todo esse, vamos dizer assim, esse momento à disposição, câmeras de onde você nem imagina está sendo filmado, entendeu? Então, é bastante importante a gente cuidar, sim, da consciência verbal. Algumas coisas saem quando a gente está com raiva, sim, faz parte, mas quanto mais a gente tiver o cuidado, a consciência do que a gente está falando, isso tanto menos desinteligências a gente vai precisar enfrentar, né? E quando a gente fala em cuidar das pessoas, é isso, parar de atribuir culpa, né? Buscar soluções, né? Portanto, eu estou cuidando aí de busca de soluções e não, inclusive, na própria questão de família, hoje não existe mais o conceito de culpa, né? Então, houve o divórcio, ok, tem que resolver como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai compor as responsabilidades, o que precisa ser feito, os bens, mas não se falando mais em culpa. Ele foi o culpado, entendeu? Então, quando a gente tira o conceito de culpa, que ele é muito conceito do crime, né? Conceito criminal, né? Isso de culpa, todas as outras coisas viram responsabilidades, né? E responsabilidades compartilhadas, né? Esse mapinha aqui, eu digo mapinha porque tá pequenininho aqui, mas ele tem muito mais coisa aí, né, Paty, aí das nossas queridas professoras, né, argentinas aí, né? A Verônica, a Cíntia e a Patrícia, né? Sua xará? Minha xará. Isso. Ele diz o seguinte, quando a gente vai lidar com um conflito, um problema, enfim, com algo que precisa ser resolvido, a gente tem que pensar o seguinte, que a mediação, muitas vezes, ela não é exatamente a primeira opção das pessoas. Portanto, olha, a gente está quase com problemas, vamos para a mediação. Não é assim. Você tem que pensar o seguinte, que as pessoas já tentaram algumas coisas, e para a gente mapear onde as pessoas estão, como é que elas estão, inclusive, quanto à disposição para resolver algumas coisas, a gente precisa pensar em 3 pontos aqui. Primeiro, pessoas. Quem são essas pessoas? Deixa eu conhecê-las, deixa eu ouvi-las, né? Deixa eu entender de quem se trata. Não é porque o título daquele conflito, daquele pedido, eu já conheça, né? Indenização por danos morais, divórcio litigioso, não sei o quê. Não é porque eu vejo esse título que eu sei quem são as pessoas, né? Eu preciso ouvi-las, eu preciso saber quem são as pessoas. Então, são pessoas e processo. Processo é eu pensar o seguinte, deixa eu ouvi-las para saber por onde elas andaram, né? Como que elas chegaram até aqui, né? O quanto elas caminharam para chegar até aqui. Que tentativas de solução elas tiveram, né? Que experiências elas já passaram. Então, isso aí vai fazer bastante diferença. A própria estatística mostra isso. Quando eu tenho um percurso onde a pessoa vem para a mediação e ela não tem ainda, por exemplo, uma lead instalada, não tem um processo, ela ainda
ainda não, ela tem mais condições de resolver isso no tempo e com um grau de possibilidade de acordo maior, né? Portanto, eles não fizeram um processo, né? Então, tem mais condições. E, ao mesmo tempo, ao ouvi-las, então, veja, sempre a gente está partindo da pessoa. Ao ouvi-las, eu estou entendendo qual é o problema, qual é o ponto de discordância. Muitas vezes, esse problema, essa questão a ser resolvida é mais uma questão de ponto de vista do que qualquer outra coisa, né? Como é que a gente vai compor os nossos interesses? Como é que a gente vai compor as nossas necessidades, né? A pessoa vai assinar um acordo, sim, se ela se enxergar no acordo, se ela enxergar o seu interesse contemplado naquele acordo. Se ela não se sentir contemplada, ela não assina, ou se ela assinar, ela não cumpre, né? Então, provavelmente o alto grau de satisfação que um processo de mediação traga é a pessoa se enxergar contemplada porque ela mesma escreveu aquele acordo. Mas tem texto dela ali, então tem parte dela envolvida, tá? Então, esse mapa aqui é importante para a gente poder seguir. Então, assim, o que eu tenho que olhar? Quem são as pessoas? Por onde elas andaram? E qual é o ponto de discordância? Eu sabendo essas três coisas, eu tenho os elementos mínimos necessários para a gente começar a negociar, começar a entender de quais são os caminhos, quais são as possibilidades que a gente tem aí, como resolver, tá? E a gente falou um pouquinho disso, né? A superação dos conflitos exige mudança de perspectiva, né? E quando a gente fala de perspectiva, gente, é assim, não é só eu falando para outra pessoa, você tem que mudar, você tem que ser assim assado, veja uma nova teoria do conflito. Eu, enquanto mediador, eu preciso estar convencido disso, né? Eu preciso ter o conceito de conflito recontextualizado. Eu preciso entender que o conflito ele é um disparador de possibilidade de soluções, porque chegou num ponto onde eu não consigo mais disfarçar que ali existe algo a ser tratado, né? É uma nova ética, né? Então, assim, o respeito, né? É eu cuidar da diversidade, é eu cuidar... E aqui vale muito a gente lembrar o seguinte, gente. Algumas situações, pode ser que a gente tenha impedimento. Não é aula de conceito de ética, né? Mas... pode ser que a gente não se veja capaz, e a gente não precisa ser capaz de tudo, tá? Não precisa, mas eu preciso fazer bem aquilo que eu dou conta. Mas, por exemplo, algumas situações podem mexer mais com a gente. Eu posso estar passando por um problema, por exemplo, um plano de saúde, que é exatamente aquele plano de saúde que na sessão está sendo tratado, então eu prefiro não participar. Então, tem tudo isso. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me enxergar naquilo, saber quais são as minhas referências para que eu possa olhar o outro, né? E às vezes perceber que eu não dou conta. Então pede para sair, não tem problema nenhum não, tá? Tem questão nenhuma em relação a isso. Eu posso me dar por impedido. E não é aula de código de ética, né, Paty? Mas os mesmos... ótimo, que o que a gente recebe com essa pergunta... Mas como é que eu faço? Mas assim, eu não posso, mas eu acho que não dá, eu acho que ele não tem razão, eu acho que está tudo errado. Então, assim, tem situações... Gente, quando a gente recebe um número de 2 pessoas, que é o mínimo, né, para instalar uma sessão, uma de cada lado, de preferência, né, se eu olhando para as pessoas, de cara, eu já vou ter uma ideia de quem eu dou razão. Tranquilo, relaxa, porque é humano. A diferença esta minha visão não pode interferir na minha condução do trabalho. Ok, eu já decidi, filho, ok, Dória, fica tranquila, vai firme aí, Dorinha, guarda esse conceito para você, que isso é só teu, né? Vamos ouvir o que vocês têm a dizer, entendeu? Então, eu conseguir, isso tem a ver com neutralidade, que não existe, né? Existe até a página 2, né? Então, assim, eu posso ter a minha ideia de quem tem razão, quem não tem, né? Ou aquela história está meio mal contada, então eu acho que tem bobagem aí, mas isso é meu. Enquanto eu conseguir fazer essa diferenciação e seguir com as pessoas, está valendo. Mas quando eu não conseguir, quando isso for um divisor de águas, eu não conseguir tocar esse negócio, primeiro, não aceito o caso, mesmo no ambiente judicial. E segundo, se você aceitou, pede para sair, é tranquilo também, tá, gente? Não tem nenhum problema em relação a isso. Às vezes, só ouvindo as pessoas é que eu vou saber do que é que se trata. E que
quando isso acontece, eu tenho que lembrar o seguinte, até os juízes têm questões aí de impedimento, suspeição, né, questão de parentesco, questão de amizade, interesse na causa. As mesmas questões que valem para os juízes, valem para o mediador, tá bom? Então, fica tranquilo que isso é humaninho, tá? Acontece. Fica em paz, dá para acontecer e é bem melhor que você faça isso do que depois você possa se ferir, possa se violentar nesse sentido de estar conduzindo aí um trabalho que você não acredita que, enfim, que esse objeto aí te fere, né? Mais do que você consegue colaborar, né? E sempre, né, a melhoria da comunicação, né? A tua comunicação, mediadores têm problemas entre eles, tá cheio. Ixi, tem um monte, né? Tem vários, é como qualquer Conheço. órgão, não tem, né, Paty? Eu acho que esse mundo é um pouquinho diferente, mas tudo bem, né? Então, evoluído. Cara, só vai. O Savoy também não conhece, não. Tem algumas coisinhas que acontecem, enfim, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, né? Não é à toa que tem o código de ética, né, que fala dos mediadores, fala de todo esse procedimento aí, da questão de você estar confortável. Vejam, trabalhar em coatuação não é fácil. Você trabalhar com um amigo, uma pessoa que você confia aí no jeito de se posicionar é uma coisa. Às vezes você não escolhe, mas você tem que administrar aquele trabalho ali de você e outra pessoa, né? Então, quando eu digo isso, eu estou talvez normalizando um pouquinho algumas coisas que vocês encontrem, algumas dificuldades, que é conseguir coatuar no Sejusques na fase de estágio, né? Se ponha no lugar da pessoa, a pessoa aceita alguém que ela nem conhece ainda. Então, de novo, como dica, né, Paty? Não é momento de falar de estágio, não é momento de um monte de coisa, eu estou falando um monte de coisa aqui, né? Mas, enfim, vai construindo a tua imagem, vai construindo aí a sua, né, você vai construindo o seu rapport, vai fortalecendo para que a hora que você precise fazer isso, você tenha aí um ambiente já bem criado, né, um ambiente aí bem receptivo, né, para essa situação. E vamos dizer assim, é melhor que a gente assuma que existem problemas profissionais, como qualquer categoria, existem problemas éticos, como qualquer categoria, e eu acho que um aspecto a gente pode dizer que a gente está bem protegido, que é a maioria dos profissionais são sérios, como qualquer profissão, né? Então, se você tem a maioria das pessoas cuidando aí dessa qualidade, da imagem, do fortalecimento dessa identidade do mediador, a gente tem tudo para dar certo, e essas rusgas, esses problemas aí que a gente vai encontrando aí durante o trabalho, a gente vai... enfim, a gente vai administrando aí como um conflito, como os conflitos devem ser administrados, né? Às vezes pedir ajuda, né, Dora? Pedir ajuda para os gestores do Sejusc, pedir ajuda para o NOPEMEC, porque às vezes a gente também não sabe como agir, né? Então, mas quantas vezes já chamei a Dora, pelo amor de Deus, me ajuda. Não, e assim, no Sejusques, eles têm autonomia. O gestor do Sejusc, ele é o ouvido, realmente ele é os braços do juiz. Então, é a melhor pessoa para você remeter algumas questões aí. Por quê? Porque você já administra aí na equipe e também está valendo. Se não deu certo de ficar em um, não tem problema. Às vezes vai encontrar em outro. Às vezes é uma questão de identidade do grupo, né? E quanto mais vocês forem percebendo aí na época dos estágios, que hoje é questão virtual aí, você tanto faz, você está lá em Ilha Solteira, como você está em São Vicente, como você está aí enfim, né, aqui na capital, né? A distância mesmo, a distância é um link, né? Então, quanto mais você conseguir olhar as realidades desses lugares, melhor até para você ir vendo aquilo que melhor atende, melhor o que mais faz sentido aí na sua postura como profissional, tá? Então, cuidar, tá? Se cuidar para que você possa se oferecer aí como bom profissional, como qualquer profissão. Eu acho que a gente colocando a mediação nesse patamar aí de qualquer profissão, facilita um pouquinho da gente tirar um pouco a exigência da gente de ser bonzinho. Mediador não é bonzinho não, gente. Mediador, ele é profissional técnico, instrumentalizado, preparado para conduzir e melhorar a qualidade da comunicação das pessoas. É isso, tá? Se você fez isso, tá ótimo. É o que é preciso fazer, né? Então, como objetivo,
transformar as pessoas de peças de um conflito em sujeitos no conflito. A pessoa não é o problema, ela tem um problema a ser resolvido. Acordo onde as pessoas sejam beneficiadas, se sejam contempladas. Preparar as pessoas para isso. Então, um modelo paternalista, como eu não digo nem que o judiciário o judiciário já foi. Proteger os fracos e oprimidos, gente, né? Assim, na mediação, o que a gente faz é fortalecer as pessoas para que elas possam resolver suas questões. Tem algumas questões que vão começar na mediação que não são da mediação, elas vão parar no judiciário. Porque esse fortalecimento não foi feito e a pessoa não tem condições, elas têm diferença aí de poderes. É o judiciário quem cuida disso. Da mesma forma, começando no judiciário, algumas questões vão parar na mediação. Por quê? Porque as pessoas têm condições de resolver por si. E a mediação, ela é mais abrangente do que o judiciário é. Então, o importante nesse momento é essas portas estarem abertas, você poder sair de um meio e ir para outro. Então, vamos dizer assim, o mérito do judiciário nesse aspecto, a questão de mediação judicial, é pensar que o judiciário oferece a credibilidade e o ambiente e, algumas vezes, a homologação, portanto, assinar embaixo e dizer que aquele resultado para o conflito tem o mesmo valor que se o juiz tivesse dado a decisão, portanto, tem valor de título judicial. Esse é um grande mérito. Mas não precisa também ser no judiciário. A mediação, ela nasceu para ser do mundo. Se a mediação é feita, que o curso também prepara, né, nesse curso, você vai ser um mediador privado, portanto, oferecer seu trabalho aí como profissional liberal. Esse acordo construído lá, não precisa ir para o judiciário para homologar. Homologar para quê? Né? Então, não precisa. As pessoas vão cumprir, já estão cumprindo o que precisa, é o que basta. O judiciário, ele não fica atrás das pessoas. Deixa eu homologar, né? Não. O judiciário tem mais o que fazer, né? Não precisa disso e as pessoas também não precisam, né? E, só reforçando, a gente está falando em condutas permitidas. Então, a gente está dentro do que é permitido, as pessoas vão negociar dentro do que a lei permite, né? Não se fala em o que é proibido, o que é proibido, o que é permitido, tá? Isso a mediação também não contempla, entendeu? Então, a gente vai lidar com questões onde elas possam efetivamente resolver dentro do que a lei permita, mas não obrigatoriamente com fundamentação jurídica, com todo aquele aparato judicial. Não ultrapasse, né, os limites. Mas é bem isso mesmo. E veja que interessante. A gente está falando aqui de conduta permitida. Ele pode fazer isso, né? A lei não obrigaria, mas o quanto ele entendeu o interesse do outro contemplado, ele pode fazer. Ele tem autorização, por quê? Está na mão dele, ele é o proprietário. Ele pode transigir, negociar, vender, doar, fazer o que for, chame como quiser. Então, esse vamos dizer assim, é o grande divisor, né? É a pessoa conseguir fazer desta forma, né? A pessoa conseguir contemplar o seu interesse do outro em nome de um bem maior que é a paz, que é a convivência, principalmente de vizinhos, né? É melhor que sim. Eles iam dar um jeito de entrar em outro embate por causa disso, né? E às vezes, vamos dizer assim, essa diferença aí na metragem não valeria a briga seguinte aí, né? Mais ou menos isso, né? E aí, terminando, né? Eu acho muito legal essas duas frases aqui, que assim, do Drummond, né? Que se chamamos problema uma fechadura enguiçada, imagina o nome, né? Não se sabe que nome convém a questão do destino do homem. Então, vai da chave enguiçada da fechadura até o destino. Então, a coisa é muito ampla, né? Dá para se falar em muita coisa, né? O quanto dá para se ajustar, dá para se conversar, né? E, de novo, né? A paz, e justamente alguém que cuida de física, né? Cuida não, assim, uma das maiores autoridades em física, o Einstein, né? A paz não pode ser mantida à força, né? Ela só pode ser atingida pelo entendimento, né? Então, não adianta força, né? Às vezes, a força vai fazer, o direito faz isso, né? E aí se descobre que é pelo entendimento mesmo, né? E as pessoas precisam estar preparadas para isso, né? A gente não chega ao entendimento aí de graça, né? E às vezes não em pouco tempo. É um processo de aprendizagem aí para a vida, né? E essa imagem aqui eu acho que faz bastante sentido, né? Que ela fala numa questão de perspectiva. Veja, o mesmo objeto, e dependendo de onde você põe a luz, ele se projeta diferente, né? De novo,
as coisas que você observa, como você observa, mudam, né? O observador muda o observado, né? Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar, muitas vezes, das nossas perspectivas, né? Então, acho que é bem isso, né? E aprendizagem constante, né, gente? Falar de conflito, a gente seguir com cursos de aperfeiçoamento em relação a isso, às vezes umas questões filosóficas mais amplas aí, a gente cuidar dessa questão aí do outro, né? Ajuda bastante a gente pensar no quanto a existência do outro pesa, né? No sentido de ter importância na nossa vida, né? E a gente é impossível ser feliz sozinho, né? Então, se a gente tem que contemplar o outro, né? E isso, vamos pensar, às vezes não pela minha bondade para o outro, mas pela minha necessidade, é melhor que eu mantenha o outro bem também, com as suas necessidades atendidas, né? E é isso. Parece que terminamos, né? Aí alguma bibliografia, né? Que aí vocês podem olhar, né? Aí quando for possível, né? E ir lendo aos poucos. E a mediação faz com que a gente se aproxime e a gente vá se reencontrando, né? A gente se reencontra aqui no curso, a gente se reencontra aí no Sejusques, pelo mundo afora, em cursos. Então, entrou nesse mundo, já era, né? A gente tá por aí, né? Tá se reencontrando, né? E eu desejo que vocês possam realmente andar super bem, né? Que tenha valido aí algumas reflexões de hoje, né? Às vezes dá umas fugidas, né, Patrícia? Tem que puxar de novo a corda para voltar para o assunto, né? Para não ir embora. Mas enfim, hoje o assunto foi conflito, né? E esse negócio de fugir, voltar para o assunto, é uma coisa que a gente vai trabalhar o tempo inteiro na mediação, né? Porque as pessoas vão lá, por exemplo, falam, vai lá no nascimento, volta, e a gente tem que, Isso. Aí você vai selecionando, pode até desenhar, pode ter lousa, pode ter o próprio computador, e você vai focando aí, mas qual que é o objeto, qual é o interesse, mas o que é mais importante, o que é menos, o que está quase resolvido, o que é mais simples, o que é mais complexo. E aí quem vai escolher por onde começar são as próprias pessoas, né? E aí você vai orientando, né? Você vai dando aí o caminho, vai pondo aí mais ou menos no caminho, né? Mas são as pessoas que vão resolver, né? E às vezes o mediador vai ter que interromper, vai ter que não deixar seguir, dependendo do grau de comunicação aí, às vezes as pessoas estão mais briguentas, às vezes as pessoas estão mais colaborativas, então isso também vai fazer bastante diferença, né? Aí, e sempre o quanto de conflito está com a poeira levantada, né? Então tem um tempo médio aí para resolver, né? As coisas têm que estar mais ou menos aí, nem tão poeira muito assentada demais e nem poeira tão levantada, né? E esse momento aí a gente vai olhando, né? Olhando as pessoas, e isso vai dando mais ou menos por onde a gente caminha, né? Que a gente consegue fazer enquanto mediador, né? A gente consegue bastante coisa, né? Aqui parece que eu fico com um pouco de receio de achar que a gente está só limitando, né? O mediador não pode, não. Pode muita coisa, gente, né? Só que, como diz a Soares no livro aí de conflitos, de mediação, ela diz o seguinte, Argentina, não é mágica, né? A gente pode dizer que é uma mágica instrumentalizada, né? As coisas que acontecem, né? Nossa, mas a gente conversou sobre isso, a gente tentou falar sobre isso e vocês nunca aceitaram, você não ouviu? Não, mas o ambiente protegido, aquele tipo de recepção, aquele tipo de respeito com as pessoas, isso faz bastante diferença, né? As pessoas se tornam mais colaborativas, né? E abrir a escuta, né? Para a pessoa, porque às vezes só de você estar em conflito você já fechou. Aí quando tem esse terceiro imparcial, as pessoas pelo menos escutam de uma forma diferente. E essa aula que a Dora de conflito dá é maravilhosa porque a gente vai trabalhar nesse ambiente, né? Quando as pessoas estão vivenciando conflito, quando elas estão sem ter uma perspectiva, assim, elas estão tão envolvidas, porque a gente fala, talvez a gente entra nesse ambiente, a gente tem que entrar com muito respeito, porque aquele que está sofrendo conflito, para ele, aquilo lá é único. Você falou isso bem no comecinho. Não é tem um divórcio e é igual por esse caminho, porque já tem uma fórmula mágica. Não, cada pessoa tem um jeito, como ele enxerga aquilo, como ele lida com o conflito. E é um conflito que vai estar permeando o nosso trabalho, né? Então a gente vai ter que administrar isso, nos administrar, primeiro, que eu acho que isso é bem importante, saber nossos limites e passar isso
pro mediando. Então, essa aula eu acho que é fundamental, assim, porque vai ser um terreno muito rico, né? A gente vai estar o tempo inteiro pisando nele. A gente não sabe, assim, principalmente quando sai como sessão infrutífera, a gente não sabe por onde as pessoas andarão. E não é novela que a gente precisa seguir, mesmo com acordo, para saber o que vai dar. A gente, às vezes, não tem essa condição de monitoramento desse jeito. E não precisa. A gente não vai ficar pagiando as pessoas. Não precisa, é questão de não precisar. A gente tem curiosidade em algumas nossa, o que será que aconteceu? Será que eles conseguiram? Melhor que tenham conseguido. No judiciário, a gente vai saber que eles voltarão, né? Não necessariamente com a gente, mas, enfim, eles voltarão. Mas a ideia é esta competência que eles adquiram também, que é essa competência pedagógica, né? Portanto, esse benefício pedagógico, aprender como é que resolve e aprender a lidar quando acontecer de novo, principalmente em situações recorrentes, como é convivência, seja em família, em sociedade, em comunidade, né? Que quase a gente não tem isso, né? Mas a gente saber como é que vai lidar da próxima vez, né? E aí o mérito maior é esse. E como é que a gente aprende isso? Fazendo. Não tem outro jeito de saber a não ser se testando, a não ser fazendo. Primeira oportunidade que vocês têm disso é no estágio. É onde vocês vão confrontar o redondinho da teoria com a prática quadrada, né? E aí, vai adaptando. Tem situações que você vai falar, nossa, que beleza, eu queria ser assim. Você fala, nossa, eu juro que mediador é isso, né? E aí você vai montando o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar. E se daqui para frente você for um mediador que vai atuar como mediador, ótimo. Se você incorporar as técnicas à tua profissão, o que você já faz, ótimo também. Então, está valendo, né? O importante é o quanto a gente consiga utilizar a mediação aí para o nosso benefício e em nosso benefício, em benefício das pessoas que precisam do nosso trabalho. Então, essa é a regra, né? Perfeito. Quero agradecer muito você ter aceitado o convite de vir aqui dar essa aula maravilhosa. É um prazer estar com vocês, sem dúvida nenhuma, viu?